vocês terem vindo todos. Muito obrigado por terem vindo. Algumas pessoas não puderam vir. Umas estão com relação a... tiveram que fazer uma viagem rápida, Patos de Minas, outras coisas mais. Então não puderam estar aqui com a gente. Eu queria convidar o Dr. Walter para se assentar aqui na cadeira aqui ao lado, por gentileza. O Walter, para quem não o conhece, esse jovem rapaz, nosso advogado do Instituto. Nosso advogado do Instituto, o senhor conhece? Obrigado. A professora Rosalina, você está aqui com o Bem, eu vou passar primeiro a palavra para a professora Rosalina. A professora Rosalina vai trazer uma reflexão para a gente sobre psicanálise, educação e alguns desafios que nós temos, né? O Walter vai nos direcionar mais ou menos o que é que nós estamos querendo fazer com relação ao Instituto, né? E na parte técnica jurídica ele vai falar algumas coisinhas. Após a palavra da professora Rosalina, eu vou estar falando algumas coisas que nós viemos fazendo ao longo dos 2 anos de Instituto, né? E o que nós temos de projeto para o futuro. Bem, então eu vou passar primeiro a palavra para a professora Rosalina, tá bom? Então, gente, boa noite a todos e todas. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a esse espaço de muita humanização, né? Muita alegria, muito aprendizado, muitas conquistas. Para quem não me conhece, eu sou Rosalina, professora Rosalina, sou psicanalista, professora, doutora na área de educação e os meus estudos, eles são todos voltados para esta interface psicanálise e educação. Agora eu terminei um pós-doutorado nesta área, exatamente buscando uma maior aproximação entre a psicanálise e a educação. Sou educadora por mais de 30 anos aqui no Distrito Federal e a psicanálise sempre me encantou. Não essa psicanálise clássica que talvez algumas escolas trazem, né? Mas uma psicanálise que evoluiu e trouxe alguns desdobramentos, tanto para a clínica como para outros espaços. Então, falar da psicanálise, em primeiro lugar, eu quero contar por que eu tive esse encantamento, né, para falar e para estar hoje falando aqui da psicanálise. Eu comecei a estudar psicanálise quando eu ainda estava trabalhando numa escola lá em Samambaia, escola pública, com muitas dificuldades, muitos desafios. E me foi feito o convite para ir para a direção da escola. Aceitei o convite não como diretora, mas como coordenadora que fazia parte ali da gestão escolar. A partir dali, eu comecei a buscar algumas reflexões a respeito do humano, porque eu estava em um espaço onde as pessoas elas eram tratadas ou mesmo entendidas ou mesmo elas se apropriavam de um lugar, de um espaço, de uma condição de objeto. Eu estou falando de pais, estou falando de alunos e também alguns professores que ocupavam um lugar de objetos. Objetos por quê? Eram pessoas que
elas não conseguiam se relacionar umas com as outras. Pais, alunos, professores. Então eu comecei a querer buscar outros espaços, outras alternativas para lidar com essa problemática. Eu até fiz algumas anotações aqui para a partir daí a gente conversar. Né? Então eu precisava ter algum instrumento, alguma coisa que eu pudesse entender essa essência desse humano e essa intersubjetividade a qual eu estava lidando ali nesse espaço. Então foi quando eu fui buscar a psicanálise, tive o prazer de conhecer o Ronaldo, né? Nós tivemos uma formação propriamente no mesmo tempo, e de lá eu encantei com a psicanálise e comecei cada dia mais buscar entendimento e aproximação dessa ciência, dessa condição psicanalítica para eu compreender esse espaço onde eu estava lidando. Não é? E a riqueza e a beleza da psicanálise, né, era neste momento que eu estava procurando entender o outro, foi o mais interessante que ela me fez me compreender. Aquilo que eu buscava para o outro, na verdade, eu precisava buscar, era dentro de mim. Não era para o outro, era para a minha pessoa. Aquilo que eu achava que eu ia procurar para os alunos, para os professores, na verdade eu estava buscando para mim mesma. Né? Era me compreender os meus ritos, os meus preconceitos, as minhas frustrações, as minhas angústias. Então, a partir daí, eu busquei a psicanálise. Tive o prazer de fazer um mestrado primeiro. Primeiro eu fiz uma formação, vou contar a minha história primeiro, para vocês compreenderem. Primeiro eu fiz uma formação de 5 anos, formação psicanalítica. Isto aqui que eu acho que vocês estão buscando, né? Esse estudo, muitas reflexões, análise didática, muito estudo. Isso eu passei por 5 anos de estudo e 5 anos de análise. Depois eu fui para o UNB e fiz o mestrado. Também buscando cada dia mais elementos para compreender essa relação professor-aluno. E nessa busca de compreender a relação professor-aluno, na verdade eu estava cada dia mais tentando chegar mais perto daquilo que eu muitas vezes não tinha coragem de chegar. E com o apoio da psicanálise eu fui me aproximando de questões internas que muitas vezes eu achava que estava no outro, mas na verdade ela estava dentro de mim, e no outro eu via o espelho daquilo que estava em mim que eu não conseguia lidar. Certo? Fiz a formação, fiz o mestrado e nesse meio tempo eu resolvi lá também fazer psicologia, para ver o que esse campo tinha lá. Mas estudei, gostei muito, muitos momentos de aprendizagem, mas eu tive muita certeza que era no campo da psicanálise que estava aquilo que eu buscava, que eu sempre busco, que é a compreensão do humano. A compreensão deste outro, que na verdade começa pela compreensão
da minha pessoa. Eu não posso buscar compreender o outro se eu não me compreendo. E é isso que eu venho aqui nesta noite. Quero agradecer imensamente o convite do Ronaldo, dizer que eu estou muito feliz, né? E nós não vamos fazer uma palestra, eu só vou colocar algumas pontuações aqui para nós começarmos a refletir. Gostaria muito de ouvir também vocês depois, o que vocês andam pensando, porque, na verdade, não se ensina sem aprender, não é? Já diz nosso grande mestre Paulo Freire. E eu gostaria de dividir aqui, compartilhar com vocês o que eu ando pensando a respeito da psicanálise, né? Principalmente na questão da educação, que é o que o Ronaldo pediu que eu fizesse um reporte. É isso? Ok. Então, eu fiz alguns apontamentos aqui, porque quando a gente fala de psicanálise e educação, nós estamos falando de dois campos extremamente complexos, extremamente abrangentes e extremamente encantadores, né? Tanto a educação como a psicanálise. Eu sempre digo nos espaços que eu estou que eu não consigo mais compreender a educação sem ser atravessada pelos ensinamentos, pelas técnicas da psicanálise. Apesar de, aparentemente, pensarmos em dois campos totalmente diferenciados, né? Quando nós estamos falando na educação, nós estamos pensando num campo com regras, com tradições, com preceitos. E, por outro lado, nós temos aí a psicanálise que vem de encontro, não é um encontro, de encontro, ou seja, vem questionar tudo isso em relação ao ser humano. Mas é isso que é a beleza da coisa. Pensarmos em dois campos tão díspares, complexos aparentemente, mas pensar como é que nós podemos enxergar essa convergência e até fazer essa convergência entre esses dois campos. Para tanto, eu fiz alguns encaminhamentos, né? Primeiro, para nós reconhecermos essa relevância da psicanálise no campo da educação, primeira coisa que nós temos que pensar que toda essa relação desse sujeito que aprende e esse sujeito que ensina, ele é atravessado por algo que a psicanálise trabalha muito e aposta muito, que é um desejo. Não se pode pensar em educação sem pensar em um desejo. E pensar nesse desejo é pensar em resgatar esse sujeito daquele campo que muitas vezes ele está porque o outro o colocou. Ele não está no campo que foi pensado por ele, em lugar. Quando eu falo em um campo, eu estou falando em um lugar, certo? Esse lugar precisa ser um lugar de desejo, tanto para o sujeito que ensina, ou seja, tanto para esse docente que está lá, que muitas vezes ele está lá porque disseram para ele que ele deveria estar lá, como para o sujeito, o estudante, que também alguém disse para ele que ele deveria estar lá, mas que não é o campo, não é o desejo dele. Então, a psicanálise vai pensar como buscar, como encontrar saídas viáveis para esse professor que está lá, que ele precisa resgatar este desejo de estar lá, nesta profissão, e também resgatar esse desejo desse aluno de estar lá.
Para tanto, a psicanálise ela vai, então, trazer alguns elementos que o professor precisa entender, né? Eu fiz alguns apontamentos aqui para a gente pensar, algumas que eu estou chamando de reflexões. Primeiro, todos nós que estamos nesse campo educativo, nós temos que resgatar aquilo que o Freud tanto falou, lá no artigo dele, de 1913, que se chama O Interesse Científico da Psicanálise, onde ele vai trazer 3 pontos bastante relevantes para a nossa discussão, onde ele vai colocar a profissão do educar como algo do impossível. Ele vai colocar 3 profissões, né? De governar, psicanalizar e educar. Extremamente significativo para nós, tanto do campo da clínica, pensarmos, como do outro lado, do campo da educação, pensarmos. Quando ele está falando dessas 3 profissões, né? Ele está pensando na questão da ausência do controle. Certo? Ausência do controle. Ninguém controla o desejo do sujeito de estar na clínica, ninguém controla o desejo do sujeito de estar no campo de educar, e ninguém controla também o desejo do sujeito no campo de governar. Então, quando ele está falando dessa impossibilidade, ele não está falando de nenhuma impossibilidade enquanto ato. Ele não está falando da impossibilidade do ato de ensinar, nem do ato de psicanalizar, nem do ato de governar. Ele está falando da impossibilidade da educação do desejo do outro. Não há como nós educarmos o desejo do outro. Qualquer espaço, se eu estou no espaço da clínica, jamais eu posso educar o desejo do outro. Porque se a gente... Aí eu vou fazer uma crítica até ao campo da psicologia, que não é a psicologia que é ruim, são os campos que as pessoas ocupam e se agregam de um certo ensinamento, que eu não sei de onde eles criam, né? Que se pode educar o desejo do outro. Que nós podemos dirigir a vida do outro, sendo que esse outro é um outro do desejo e que é sempre um desejo do desejo do desejo do outro. Não é um desejo tão simples, né? A gente sempre vai desejar o desejo que o outro desejou para nós. Isso porque nós somos seres da linguagem, nós já nascemos desejados pelo outro, ou não. Então, é da ordem do impossível. Então, são essas questões para a gente começar a refletir. Na educação, não vai dar certo quando eu começo a ditar normas para o outro cumprir. Apesar de ser um campo da prescrição, não dá para prescrevermos da moda antiga, como nós queremos ainda no campo educativo. Também não dá para prescrevermos dentro da clínica do modo, talvez, que o Freud prescreveu naquela época. Não dá. Nós temos que fazer adaptações, porque nós estamos lidando com desejos, e desejos hoje contemporâneos, que tem todo um desdobramento, né? Nós estamos aí caminhando em uma sociedade, caminhando por um espaço de barbárie. Que eu não sei qual é o desejo mesmo dessas pessoas, porque elas não conseguem mais ter desejos, né? Ainda há pouco, numa pequena conversa, trocava uma ideia ali com o Jorge, né? As pessoas precisam de um remédio, mas também não precisa tanto. As pessoas hoje, elas não têm o desejo, elas não podem ter o desejo de ficar tristes.
Elas não podem, elas têm logo que tomar um remédio, porque não é permitido ficar triste, né? E o sujeito tem que criar esse espaço para a tristeza. Ele tem que criar um espaço, porque a tristeza faz parte da constituição humana. Nós não estamos falando de melancolia, porque a própria vivência do sujeito de não reconhecer o desejo pode o levar a uma melancolia, que poderia ser simplesmente resolvida por ele viver aquele desejo da tristeza, que muitas vezes não é reconhecido. Outro ponto que nós temos que pensar dentro desse contexto, tanto da clínica como da educação, quando eu falo da educação, a clínica também é um espaço educativo, mas quando eu estou me referindo à educação, eu estou me referindo à educação formal. Uma educação que muitas vezes ela é tomada de desdobramentos que não são, muitas vezes, necessários para a educação do sujeito. Aí, nesses dois campos, nós vamos pensar em algo que a psicanálise tem como base, tem como eixo constitutivo, que é a questão das pulsões. Quando Freud também fala dessas impossibilidades, 1913, depois ele retoma isso em outros livros dele, né, nos 1920, quando 1900 e por aí vai, quando ele vai falar da pulsão de morte, ele vai dar muita ênfase à questão das pulsões, que é algo também que nós, psicanalistas e nós, educadores, temos que ter como base. Entender o sujeito enquanto sujeito pulsional e não sujeito do instinto. Apesar que todas as pulsões, elas têm como base um instinto, ela só se transforma em pulsão por uma base biológica, uma base do instinto, mas ela é diferente. E o que isso tem a ver com a clínica e o que isso tem a ver com a educação? Tudo. Por quê? É por conta desta passagem do instinto, do ser biológico, do ser carne, do ser biológico mesmo, para um ser pulsional, que nós vamos ter aí o desejo. Algo que move tanto a clínica quanto move a educação. E esta pulsão é que vai fazer, que vai criar cada um de nós com as nossas especificidades, chamado pela psicanálise das nossas subjetividades. É esta pulsão. E esta pulsão, ela precisa ser muito bem entendida por cada um de nós, principalmente na clínica ou no campo educativo, porque não se educa pulsão. O que muitas vezes nós queremos nas escolas, e muitos psicanalistas querem fazer na clínica, é educar a pulsão do outro. Não se educa. Pulsão não se educa. Freud estudou isso em todos os livros. Se vocês pegarem a obra dele, a obra é permeada de um estudo das pulsões. E ele diz, pulsão não se educa. Em momento nenhum, porque é a pulsão que faz o sujeito buscar. É nesse conflito, é nessa desavença, é nesse desencadeamento da pulsão que o outro tem que se encontrar. Então, é preciso deixar o seu paciente na clínica se encontrar com a pulsão, se encontrar com o conflito. Não é dizer que você tem um remedinho para ele, que você tem uma respostinha para ele. Porque se ele não se encontrar com esta pulsão, se ele não se encontrar com este conflito que é inerente ao humano e precisa ser
reconhecido pelo sujeito, tanto no processo de análise como no processo educativo, nós estamos lá brincando de fazer análise ou brincando de fazer educação. O sujeito precisa entrar no processo de sofrimento. Não tem clínica para apaziguar sofrimento do sujeito. Quando nós levarmos o sujeito para a clínica, para apaziguarmos o sofrimento dele, nós estamos dizendo assim para ele, olha, eu estou retirando de você algo que lhe constitui, que é a pulsão. Que é a pulsão. A pulsão é esse gás que nós temos. E é este gás que faz com que nós nos encontremos com as nossas dificuldades, as nossas facilidades, os nossos desejos, os nossos não desejos, as nossas frustrações. Mas é preciso que alguém nos permita, porque, de repente, sozinhos também nós não damos conta. É preciso que nós tenhamos a mediação do outro. No campo educativo, nós precisamos do professor para fazer essa mediação. Mas não é o professor que me diz o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. Que isso é o grande mal-estar das nossas escolas, que muitas vezes gera até a indisciplina. Por quê? O professor também, por não dar conta dessa pulsão, por conta desse campo narcisista dele, de não querer entrar no sofrimento para educar, porque no processo educativo nós vamos nos encontrar com tudo aquilo que está dentro de nós, que nos constitui e que nos destrói também, né? Porque não existe pulsão de vida sem pulsão de morte. No processo educativo, nós vamos resgatar, nós vamos suscitar tudo isso, assim como no campo da clínica. Isso está claro, gente? Ou eu estou falando muita bobeira? Está dando para compreender? Então, é por aí que nós vamos pensar esses dois campos, né? É preciso que fique bem claro, né, que quando a gente fala deste sofrimento, desse conflito, nós não estamos falando que nem a escola, nem a clínica tem que acolher o sujeito. Acolher é uma coisa. Prescrever, ditar e querer retirar o sujeito da vivência do inconsciente é outra. Totalmente diferente. Ninguém vive sem esse inconsciente. Ninguém vive sem essa pulsão. Quando você quer retirar o sujeito dessa condição, você está tratando o sujeito de forma superficial. Quando ele usa o remédio que ele dopa, ele vive esse mundo superficial. Todos nós precisamos de dar conta, ou pelo menos tentar dar conta, de viver com as nossas trapaças internas. Não dá para eu viver o tempo todo disfarçando delas. E o nosso compromisso enquanto psicanalistas e enquanto educadores é levar as pessoas a conviver com tudo isso. Porque a educação não está distante disso. O sujeito precisa reviver essa interioridade para ele assimilar, porque aí vamos pegar os psicólogos, né, comportamentais. Até eles acreditam. O que Piaget diz para nós? Que o sujeito não precisa verificar, assimilar, equilibrar para ele colocar tudo para dentro, né? Então, ele está falando uma linguagem psicanalítica. Ele precisa revolver o que está ali dentro dele, né? Ele precisa fazer lá aquilo que o Pequeno Príncipe sugere, né? Revolver aquilo que está ali dentro para começarmos a dar espaço para as aprendizagens, tanto no campo da clínica, tanto no campo da educação. Trouxe algumas questões aqui para pensarmos, né? Que são os processos de identificações que também são vividos tanto na clínica como
no espaço de educação formal, que ele precisa ser entendido também, que à medida que o sujeito vai para uma clínica ou para a escola, ele está vivendo um processo identificatório, e que isso é extremamente significativo, a postura que tanto o professor como o psicanalista vai ter em relação a esse sujeito que está neste processo de aprendizagem é de extrema importância. Vocês que vão assumir clínica aí nós vamos buscar aquilo que eu estudei um pouco, né, no meu mestrado, que é falar das relações transferenciais. Extremamente necessárias para os dois campos. Não se faz psicanálise, não se faz nenhuma terapia, pensando em terapia, em um espaço onde as pessoas vão, de algum modo, não sei como, encontrar um canal para se enxergar do outro lado, que é o lado interno. E pensando a educação também, né? Porque quando nós falamos na educação enquanto formação desse ser integral, não pode ser na superficialidade. Quando nós falamos na integralidade da educação, nós temos que pensar esse sujeito se construindo e reconstruindo. Ou seja, se desfazendo, se destruindo às vezes, né? Que ele precisa se destruir para ele conseguir se erguer. Também falando na clínica do mesmo modo. Para isso, para que ele entre nesse processo, que é um processo doloroso. Ontem à noite eu falava isso com algumas alunas minhas em formação. Conhecer dói. Conhecer não é tão simples. Conhecer é algo que transforma. Mas para eu me permitir esta transformação, eu preciso aceitar os bônus e os ônus dessa transformação. Não é algo tão simples. Não é algo que o sujeito chega num espaço de construção, de aprendizado, de vivências novas, se ele busca qualidade de vida não é tão simples assim. Primeiro ele precisa se abrir e precisa ter um outro ali disposto a fazer essa mediação, disposto a ser aquilo que tanto o Freud disse, e o Lacan disse isso em outras palavras, que é ser o suporte, o espelho do outro. E no campo da psicanálise, no campo da clínica, isso fica bem claro, esse processo de identificação que o sujeito faz por meio da transferência, do processo transferencial. Isso precisa existir. Enquanto não existe uma relação transferencial, nós não estamos falando num campo de aprendizagem, nem de um lado nem de outro. É esse processo transferencial que vai permitir esse processo de identificação, que daí o sujeito vai resgatar esse ideal do eu, e esse eu ideal, que isso aí precisa ficar bem claro, para que ele entre num processo de aprendizagem, né? Quando nós estamos falando de ideal do eu, nós estamos falando desse traço unário, esse traço que o outro sempre procura, sempre nós procuramos no outro, um traço que me une. Todos nós nesse campo aqui, nós estamos procurando um traço unário do outro. Eu me relaciono aqui com o Walter, sempre isso que nós estamos falando aqui, psicanaliticamente falando, nós estamos falando de algo inconsciente. Eu estou nessa relação com o outro, sempre procurando esse traço unário, esse traço de identificação, esse traço que vai formar a minha identidade, esse traço que vai me situar. Quando o sujeito vem para a clínica, ele vem
com várias clivagens. Então, essa busca desse traço nário, essa busca dessa identificação, que vai levar esse sujeito a se erguer em todos os sentidos, né? O sentido da aprendizagem. Que, na verdade, ele busca um eu ideal, que é o ideal de humano, o ideal de se fazer sempre, né? Isso também precisa ser compreendido. Que isso tudo é feito por meio de uma relação transferencial, né? Nessa relação transferencial que eu estou dizendo, é uma relação onde esse sujeito se encontra com aquele conteúdo chamado conteúdo infantil, que é um conteúdo que, por mais que nós passamos aqui vários tempos nesse espaço terrestre, ele sempre é um conteúdo primário, ele sempre é um conteúdo rude, ele é sempre um conteúdo das marcas que ficaram para nós nas nossas relações sociais. E essas relações sociais, elas não começam aqui nesse mundo externo, elas sempre começam no mundo interno. Essas relações sociais, elas começam no mundo interno. Ela começa quando o bebê, quando a mãe já tem uma história de vida e ela vem propor uma nova vida, que esse sujeito já vem falado por uma linguagem, né? E essa linguagem já é composta por um conteúdo infantil que ele, muitas vezes, a pessoa chega na vida adulta e chega com esse conteúdo ainda muito infantilizado. Um conteúdo muito rude, um conteúdo que precisa ser lapidado, que é para isso que a gente busca a clínica. E é para isso que vocês estão se formando para minimamente conseguir lidar com este conteúdo infantil, para que você possa dar suporte para o outro também lidar com esse conteúdo infantil. Quando eu falo desse conteúdo infantil, é o conteúdo que está nos constituindo, que a gente não tem como livrar dele, né? Aí tem toda uma cultura, tem todo um condensamento de histórias, né? Histórias bem vividas, histórias mal vividas, histórias imaginadas, porque nós humanos, nós somos diferentes de qualquer outro animal por conta desta capacidade de tornar este conteúdo infantil fácil de ser lapidado. Né? Basta o sujeito querer, basta o sujeito se abrir. Basta o outro também ter condição de dar esse suporte para o outro trabalhar com esse conteúdo infantil. Isso é um subjetivo, né? Cada ser humano não para com não tem como controlar, né? Já dizia Freud, as funções. Justamente por conta disso, cada ser humano, cada pessoa, cada indivíduo tem sua estrutura, desde lá da barriga da mãe, na sua infância, do qualquer sujeito, suas estruturas familiares. Então, o desejo ou a falta de desejo, como o senhor estava falando, vem muito por essa estrutura, né? Essas raízes que vai lá desde a infância. Né? Só reforçando o que o senhor estava dizendo. Muito bom. Muito boas suas reflexões, porque pensar a psicanálise, pensar até que ponto que a psicanálise pode dar esse suporte para o outro, é pensar nesta incompletude desse sujeito, é pensar neste inacabamento desse sujeito, é pensar que este sujeito biológico é um sujeito que não tem origem. E que é este conteúdo deste sujeito que nós, psicanalistas, temos que lidar. E que não é diferente também no campo educativo, né? Quando eu digo sujeito que não tem origem, eu estou falando deste sujeito biológico.
certo? Desse sujeito que é composto por essa pulsão, esse sujeito que é composto por esse conteúdo infantil. Ou seja, eu estou me referindo a este conteúdo infantil, a este conteúdo que está dentro de cada um de nós, como você bem diz, que é o que forma a beleza de ser Walter, que por mais que alguém queira imitar, jamais vai conseguir. Certo? E é este conteúdo que nós, psicanalistas, temos que lidar com ele. Um conteúdo bastante complexo, individualizado e, ao mesmo tempo, construído no coletivo. Porque eu só construo esse conteúdo que é meu a partir daquilo que vem do outro. Né? E esse conteúdo que é meu, que vem do outro, que vem das relações, que vem do imaginário, é um conteúdo que muitas vezes o sujeito não quer encontrar com ele, mas que ele precisa ser educado para se encontrar com ele. Porque não tem ninguém para dar conta dele, a não ser o próprio indivíduo. Não é o analista, não é o psicanalista que vai fazer isso, é o sujeito. E a grande sacada nossa na clínica é fazer com que esse sujeito se aproxime num processo transferencial, que é um processo sempre de amor e ódio, um processo de muita ausência de aceitação. Aí está a grande sacada nossa de fazer esse equilíbrio. Esse sujeito não pode ficar longe de algo que não cessa de se inscrever na vida dele. Então, são questões aí que eu trouxe para a gente pensar. Também... Se me permite, essa questão do desejo e pulsão, né? É uma linha extremamente tênue, né? Na subjetividade humana. A pulsão, a senhora chegou a dizer que é o gás que impulsiona os desejos do humano. Seria isso? A pulsão é algo inerente, digamos assim, às circunstâncias inerentes à questão da relação. Ela está dentro de todo o indivíduo, a pulsão em si. O desejo, sim, pode ser motivado por circunstâncias favoráveis ou pode ser omitido ou retraído ou castrado diante de situações ou circunstâncias ou de um outro que se coloca indevidamente para que esse desejo seja aflorado, digamos assim, seria esse caminho, assim? Porque eu vejo assim, tanto como educadora, como psicanalista, inclusive eu li um livro recente que o professor Ronaldo passou, que é Educação, Psicanálise e Educação, Caminhos Cruzáveis. Até de uma professora, acho que foi da UNB também, Maria. Bom, e eu, por ser também ter trabalhado nessa área também, né, na área de educação, a gente percebe que tempos, como a senhora também falou, a modernidade, os tempos mudam, os desejos contemporâneos são diferentes dos desejos, né? Então, a grande dificuldade de se trabalhar com turmas, com um coletivo, que em geral é o que acontece na educação. Dificilmente uma pessoa se educa individualmente na secularidade, né? Não sei em família, mas a carreira, o profissionalismo da educação envolve uma coletividade, geralmente, é uma turma. E aí, como lidar com essas variantes de desejos e de pulsões, onde um único educador, seja ele, tenha ele ou não uma formação psicanalítica, seria ótimo de ver, né? Eu aprendi a defender essa importância de integração, né? Considero psicanálise uma ciência também que tem que estar. Então, como esse profissional, eu queria depois se pudesse falar um pouquinho sobre
mais esse profissional diante desse coletivo de desejos e de pulsões. E até que ponto o desejo é mais perceptível do que a pulsão? O psicanalista vê a pulsão, ele lê a pulsão na subjetividade humana, mas o desejo nem sempre. A pulsão a gente consegue ler, talvez por meio do comportamento, das falas, mas os desejos são mais escondidos. Bom, vamos ver. Boas reflexões, né? Vamos pensar aqui. Primeiro tem que ficar bem claro para a gente, para todos nós, quando nós falamos de pulsões, o Freud começou a estudar primeiro uma pulsão, depois ele viu que nós temos uma infinidade de pulsões, né? Lá em 1900 nos finais de 1930, estou me lembrando bem as datas, quando ele começa a falar de pulsão de vida e pulsão de morte, né? Nesse meio tempo, ele vai falar também sobre a pulsão epistemofílica, que é a pulsão do saber, né? Então, quando nós estamos falando de pulsões, nós estamos pensando em algo que vai diferenciar este outro animal não humano que consegue ir até um determinado ponto, mas não consegue avançar em relação à inteligência, em relação à criação. Esta pulsão que vai fazer o diferencial do humano e do não humano. O não humano, você vai tratá-lo com uma raçãozinha ali, com uma aguinha, e ele vai ficar satisfeito. O máximo que ele faz é enjoa daquela raçãozinha ali, enjoa daquele passeiozinho ali que você fez, mas depois ele volta a tudo aquilo. Quando nós estamos falando do humano, nós estamos falando de uma pulsão que é o que permite o sujeito dizer assim para o outro: olha, bom, você me deu tudo isso aqui, essa casa, esse apartamento, tudo, mas não é só isso que eu quero. É para além disso, porque eu tenho um desejo inacabado. Certo? Inacabado. Muitas vezes, no processo educativo, a questão do desejo não é visto porque ele é amortizado pelo próprio educador, entendendo que as práticas pedagógicas dele vão dar conta do desejo do outro. E não vão. Não vão. Aquilo que você faz para o aluno, seu estudante, num determinado momento, que lhe traz um encantamento, daí um pouco não traz mais. Não é porque aquilo que você está trazendo está desinteressante para ele. Não é isso. É porque ele se esbarrou com o desejo, com outro campo do desejo. Porque quando nós falamos de desejo, nós estamos falando que ele está permeando aí o sujeito e ele tem momentos diferenciados, que é isso que faz a subjetividade do humano. Agora, eu estou estudando isso aqui agora, psicanálise, estou adorando, mas não é só isso, daqui um pouco eu movo outro espaço de desejo, né? Eu acho que se o Vygotsky estivesse vivo, ele, à época e até agora, ele ia comungar algumas coisas com Freud. Porque quando ele diz da zona de desenvolvimento proximal, que todos nós aí estudamos no ensino médio, ele estava aproximando a essa reflexão que o Freud faz do desejo. Então, no campo educativo, muitas vezes, quando você me perguntou, eu não consigo ver o desejo da criança. Consegue. Nós conseguimos ver o desejo da criança.
nós não conseguimos colocar limites. Nós não conseguimos delimitar o desejo da criança. Assim como nós não conseguimos barrar essa pulsão. Porque é a pulsão que vai mover. A pulsão, olha, eu tive uma professora lá na UNB, Isabel Tafuri. Ela dizia para nós, ó, vamos compreender pulsão aqui de forma clara. Quando você sai para algum local que você não conhece, você precisa de alguém, um guia, para lhe mostrar os lugares melhores, mais adequados. Abrir um caminho para você. A pulsão é o que faz esse desejo fluir. Como nós somos pulsionais, mas esta pulsão, ela precisa ser também movimentada, principalmente no tocante à educação. A pulsão está lá, ela é inerente, como você bem diz, ao humano. Todo mundo, todo ser humano, ele é pulsional. Agora, o meio, as relações que esse sujeito vai tendo, o significante, o significado que esse outro vai tendo para esse sujeito, é que vai fazendo a proporção dessa pulsão e automaticamente a proporção do desejo desse sujeito. Porque não se pode falar em pulsão fora de desejo e nem desejo fora de pulsão. É a pulsão que abre o caminho para o sujeito ter o desejo, para ele enxergar o desejo, que não são as técnicas pedagógicas. Muitas vezes é a própria postura do professor, o modo dele lidar com esse aluno. Como ele olha esse aluno como um outro, num processo de constituição. Vai valer muito mais do que as técnicas rebuscadas, sofisticadas, que esse professor vai levar para a sala de aula. Esses dias eu fui convidada por uma colega muito querida para ir numa escola falar isso para os professores. Porque é aquela mesma coisa daquele sujeito que pinta essa casa aqui de ouro, de diamante, para o esposo ou para a esposa, não estou falando aqui a questão do gênero, um ou outro, e depois diz assim para ele, nossa, mas eu te dei essa casa pintada de ouro e de diamante, você não liga para isso. Porque não é isso que toca o desejo do outro. O outro não é o cachorrinho que você dá a ração e ele come e está satisfeito. O sujeito pulsional, ele é um sujeito desta falta de limite da pulsão. Por isso, Freud, ao dizer, ele foi muito sábio, né? Que esse sujeito, nós não temos como saciar essa pulsão, ela não tem fim, nós só saciamos essa pulsão parcialmente. As técnicas, as ações pedagógicas que o professor leva para a sala de aula, como o psicanalista também, no campo da clínica, ele só satisfaz esse desejo parcialmente, essa pulsão parcialmente. Inclusive, nós não podemos esgotar isso. Por isso, quando o seu paciente vai para a sua clínica procurar para você o que ele tem que fazer, no momento que você dita para ele o que ele tem que fazer, acabou o encantamento. Acabou ali, acabou a análise ali. O próprio paciente precisa descobrir esses caminhos, assim como também o seu aluno tem que descobrir. O que você vai fazer? Procurar movimentar essa pulsão. Como? O que é, professora, que faz esse professor movimentar essa pulsão? Aí está na criatividade, né? Eu gosto muito de uma palavra do Leandro Lajonquière, que ele diz, ó, educar é apostar no vazio. É você não deixar de fazer. Você alimentar essa pulsão o tempo todo. E ele sempre está voltando para você com uma insatisfação total. Nós somos seres
insaciáveis em relação à pulsão. Hoje nós estamos aqui nesse encontro, estudando psicanálise, estudando esse ser humano, nos estudando. Daí um pouco, isso não é o suficiente. Então, quando nós queremos dar tudo para o sujeito e dizer, olha, eu estou dando tudo para ele ou para ela, mas, nossa, mas ele não reconhece, porque não é isso que o sujeito busca. O sujeito busca os caminhos de encontro ao desejo. E que não é você pintando a casa, o carro novo, isso que vai ser a solução. Certo? Nós estamos falando de uma aposta nesse... Nós estamos num relacionamento, é um relacionamento de apostas. Nós estamos na clínica, é uma aposta. Se nós estamos na sala de aula, é uma aposta. Nada dessa prescrição como nós queremos, né? Quando você perguntou pelo coletivo e pelo individual, o sujeito, ele aprende, né? Também pelo coletivo, é mais fácil para ele, é mais fácil porque permite as associações. Certo? Mas é preciso que o professor reconheça tudo isso que nós estamos falando aqui. O campo de pesquisa, na educação, o favorecimento da busca por si só, quando o aluno já adquire uma certa autonomia de ele mesmo buscar. Sim. Que é isso? Que ele quer mostrar. Então, é isso, oportunizar essa abertura seria um caminho, Que é uma proposta que eu acredito para atender os nossos estudantes do século XXI. Que eles já têm todas as informações aí, mas não, nós precisamos resgatar esse campo do desejo. Não é isto bem que nós estamos proporcionando, essa prescrição que nós estamos levando para a sala de aula. Trabalhar muito com situações, problemas, para o aluno trazer aquilo realmente que ele quer aprender. Nós estamos muito trabalhando em sala de aula com algo que não está interessando esse nosso aluno. Mas eu preciso cumprir um planejamento. Certo, nós precisamos, mas será que ali dentro daquele planejamento, ao aluno trazer algo, não tem nada que eu possa adaptar àquilo que o aluno traz? Enquanto sujeito de desejo, enquanto um sujeito que está se constituindo pela essa relação com o outro, que nessa relação com o outro, até o campo educativo, o cenário pedagógico é de extrema importância para esse sujeito. Quanto tempo eu tenho mais, gente? Vou finalizando aqui, né? Neste processo de transmissão que nós estamos falando, né, que é um processo de transmissão, sempre a gente saber que, por mais que nós vamos preparar as nossas aulas, por mais que nós vamos nos preparar enquanto psicanalista para ser o suporte nessa clínica, sempre vai ficar algo para o sujeito que vai faltar. Nós não vamos dar conta de dar para o outro aquilo que ele procura. Isso é da ordem do impossível. Não adianta nós ficarmos nessa busca até patológica, muitas vezes, de uma perfeição, porque isso nós não conseguimos. Nós não conseguimos dar ao outro essa busca, que é uma busca de um desejo, gente. Esse desejo, quando nós falamos de desejo, não é da ordem da necessidade, não é da ordem da consciência. Ordem da consciência é o querer. O desejar é muito mais profundo, porque este desejo é o que o sujeito busca sempre, que é esse retorno ao zero da pulsão. Esse retorno do apaziguamento. O sujeito faz o caminho inverso desta pulsão, que é uma pulsão sexual, que não é genital, entendam. Ele está buscando um caminho que foi traçado por ele, e é um caminho de desejos e de frustrações.
No fundo, ele está buscando esse vazio, algo para preencher esse vazio. Que você pode ser o excelente esposo, que você não vai dar conta disso. Você pode ser o excelente psicanalista, que você não vai dar conta desse outro. Porque ele busca algo da ordem do impossível. Então, para que a educação e para que a psicanálise? Para ser o suporte, para levar esse sujeito a não cair em barbárie, em busca deste apaziguamento total da pulsão, que todos nós buscamos isto. Nós buscamos esse apaziguamento total do desejo, isso não existe. Isso é da ordem do impossível do sujeito encontrar. Mas todos nós buscamos, que é o retorno. A gente faz um traço de pulsão e depois a gente retorna a ele. E nas escolas, o que é que o aluno busca? Isso. O que é que o sujeito no processo de análise busca? Esse apaziguamento. Que é o apaziguamento da satisfação total de uma pulsão. Que isso é inerente. Estando aqui no campo humano, nós sempre buscamos isso. Ok? Nesse processo de transmissão, nós todos, né, passamos por uma colocação em ato de um saber que não se sabe. Tanto o sujeito que busca, como o sujeito que está aí dando suporte. É um saber que não se sabe, né? E esse saber, ele se inscreve em fantasias, né? Que são essas as fantasias que o sujeito busca, que o sujeito faz no campo da análise, também ele faz no campo educativo, né? E que nós devemos lidar com tudo isso, né? Não sei se era isso que vocês estavam pensando, Ronaldo, que jamais eu vou dar conta de falar aqui o que vocês gostariam de ouvir, porque nós estamos falando de pessoas funcionais, né? Mas fica aí abertas perguntas. Se eu não souber, não vou ter nenhuma vergonha de dizer para vocês que não sei, né? Eu tenho aí um certo tempinho, pouco de estudo da psicanálise, que eu preciso estudar mais ainda, né? E me encanto muito, é sempre um prazer, sempre que vocês precisarem e eu puder, eu estou aí aprendendo com vocês, porque nesse momento aqui é muito mais de aprendizagem do que de ensinagem. E agradeço muito a presença de todos. Espero que eu tenha falado alguma coisa, não no sentido de agradabilidade, mas no sentido de reflexão. Ok? Um grande abraço e muito obrigada.